Havendo quórum regimental, presente o nosso procurador João Isidro. Nos início a nossa sessão. Temos uma ata a ser aprovada, a ata 1384. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Passamos ao processo 20.367, pedido de vista. Tem como revisor o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem eu passo a palavra. Agradeço, senhor presidente, minhas boas-vindas. Nobre procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, prossigo o voto sobre o processo, como foi dito, 20.367, de relatoria do conselheiro Ronald Polanco. É uma prestação de contas da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, exercício 2014, e eu passo ao meu voto, excelência. Meu voto. Constata-se que, na análise, a Fundação não cumpriu integralmente com as metas estabelecidas por exercício quanto à fábrica de preservativos masculinos, que expediu apenas 58.767.264 unidades de preservativos, equivalente a 64,02% do cumprimento da meta de produção de 91.800.000 estabelecida para 2014. É pertinente a observação da instrução para que seja realizado um novo plano de ação que reflita o levantamento detalhado acerca da viabilidade futura da fábrica de preservativos, em face do volume de recurso público investido, da inclusão social pretendida e do fortalecimento e viabilização da economia que subsidiaram esse projeto. Também foi constatado que a Fundação, no intuito de disfarçar sua dívida, realizou uma anulação de R$ 940.853,35 de despesas no final do exercício, e grande parte dessas notas fiscais foram emitidas e atestadas durante o exercício 2014, e assim, obrigatoriamente, deveriam ter sido inscritas em restos a pagar, em obediência à Lei Federal 4.320/64, artigo 36. Apesar do valor supramencionado ter sido empenhado, atestado e anulado do exercício 2014, é certo que o pagamento aconteceu em 2015, na fonte 200, com o valor de R$ 919.667,59, e o restante, de R$ 21.185,76, pagos na fonte RP e RPI. Porém, não houve nenhuma reclamação por parte do credor ou do credor a esse respeito. Para justificar esse erro, a defesa, a folha 87, esclarece assim, aspas, ocorre que, devido à burocracia do final do ano para o encerramento do exercício, o Ministério da Saúde não teve tempo hábil para repassar os valores devidos em 2014, fazendo esse repasse em 5 de janeiro de 2015, fecha aspas. E, assim sendo, faço disso eu voto. 1. Pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, Funtac, exercício orçamentário e financeiro 2014, de responsabilidade do senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo, presidente à época, com fulcro da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 51.3, a linha B, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, em face de despesas efetuadas e anuladas no final do exercício sem qualquer explicação. Pela condenação do senhor Luiz Augusto Mesquita de Azevedo, diretor-presidente à época, e a senhora Catarina de Souza Almeida, diretora técnica operacional, também à época, ao pagamento de multa solidária do valor de R$ 14.280, aos cofres do Tesouro Estadual, dos termos da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 2, no prazo de 30 dias, a partir da citação deste, de tudo dando ciência a este tribunal, autorizando desde logo a cobrança judicial, tudo nos termos da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 58, inciso 3. Pela notificação do atual gestor da Funtac, para apresentar no prazo de 90 dias, de tudo dando ciência a este tribunal, um plano de ação de viabilidade futura da fábrica de preservativos que garanta o cumprimento da missão para a qual a Anatex foi criada e certifica do apurado o chefe do Poder Executivo do Estado do Acre. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento, excelência, é o meu voto.
Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Excelência, o conselheiro Valmir havia votado, era meu votado na sequência. O conselheiro Valmir estava como presidente. Então, quero ver se ele pode votar hoje. Desculpe-me, de fato, eu estava como presidente, eu deixo a critério de Vossas Excelências. O procurador está aí. Eu já tinha votado aqui também. Érica, nós já tínhamos votado, né? Não, só votou o conselheiro Polanco e o conselheiro José Augusto pediu vista. O Valmir estava dirigindo os trabalhos. O conselheiro Valmir, se está apto a votar. Eu estava realmente, à época, Presidindo. nesse momento, estava presidindo os trabalhos, mas eu votaria, agora eu poderia votar sim, eu voto com o conselheiro relator, sim. O conselheiro José Augusto é o revisor. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Ótimo. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência. Excelência, é um processo interessante. E, inclusive, com situações que marcam a classificação da irregularidade ou não da irregularidade. E muito interessante, os dois pontos de vista. Então, nós temos a FUNTAC com uma prestação de contas, onde depois até reconhece, e há um reconhecimento da própria FUNTAC, de que anulou R$ 940 mil de empenhos porque não tinha recurso. Se esse recurso não fosse nada especial, a análise tinha que ser assim: último ano de mandato, artigo 42 da LRF, impossível deixar restos a pagar sem cobertura na fonte 100. Irregularidade, crime, Ministério Público. Mas aqui há um pequeno detalhe neste dinheiro, também comprovado nos autos, é que este dinheiro não é fonte 100, ele é fonte 200. Então, ele é convênio. E o único modo que nos permite deixar restos a pagar sem cobertura financeira é, que a previsão da receita não ocorra no último bimestre, porque o artigo 9º manda fazer o reequilíbrio orçamentário a cada 2 meses, se isso ocorre no último bimestre, desde que não seja no último ano de mandato. Este era o último mandato, então nem isso não poderia acontecer. Então, a regra de que eu posso ter restos a pagar se a receita não se coaduna com a previsão no último bimestre também não caberia aqui, porque este era o último ano de exercício, artigo 42, restos a pagar, último ano de mandato. No entanto, este dinheiro não é fonte 100. Comete, então, erro. E aqui há uma obrigação de lançar o resto a pagar mas não há necessidade de cobertura. Então, o gestor tentou esconder aquilo que não precisava esconder. Nada mais. Porque se é restos a pagar, mesmo no último ano de mandato, de fonte 200, que não vem, ele não é responsável, então ele escondeu o que não precisava esconder. Tanto que no exercício de 2015, o dinheiro vem e ele paga, e na defesa diz que pagou e que recebeu. Inclusive, parte desse dinheiro chega no dia 5 de janeiro de 2015. Então, só por este motivo, de que, na realidade, se trata de restos a pagar que deveriam ter sido lançados, mas que não era da fonte 100, era da fonte 200, ele sai da irregularidade e vem para a regularidade com ressalva. E é uma regularidade com ressalva porque ele devia ter mostrado, ele escondeu o que não precisava ter escondido. Porque ele não era obrigado a ter dinheiro. Mas o exercício era 2014. 2014. Você sabia que estava lá. Isso. Ele devia ter lançado. Nada mais. Então, assim, como é aqui, então, como não há irregularidade, a irregularidade é deixar restos a pagar sem cobertura financeira. Neste caso, ele não precisava ter deixado a cobertura financeira porque o dinheiro não era fonte 200. Então, nesse caso, e só por causa disso, e entenda a posição do revisor, também coerente, mas como ele não tinha a responsabilidade de deixar o dinheiro, que aqui era o crime, eu
acompanho o voto do relator na regularidade com ressalva, entendendo corretamente a posição do revisor, que também Senhor presidente, está colocado aqui. Eu tenho insistido muito nessa situação que não é só o Acre que vive, mas é o mundo inteiro, que são essas instâncias do público-privado, né, que se criou. Ninguém mais faz desenvolvimento isolado, nem o setor privado, nem o setor público. Então, nesse caso, a parceria ali da FUNTAC, aliás, do Estado, para viabilizar aquela estrutura lá, que tem uma combinação ali bem, que é o aspecto ambiental, social, com a geração de empregos, né, e a fixação do pessoal nas áreas de reserva, o governo federal, no período, se dispôs a comprar os preservativos. E isso só foi possível realizar via convênios, porque não há ainda no espaço jurídico nacional possibilidades de fazer essas aquisições de forma direta ainda. Então, o que o Estado fez naquele período, via FUNTAC, fazer essas saídas institucionais que não são tão maduras. Daí que a FUNTAC se envolve nesse processo e gera uma certa confusão em como você vai, aonde você coloca esse dinheiro, né? Às vezes esse dinheiro chegava e às vezes chegava atrasado. E foi o que aconteceu, às vezes vinha dinheiro para investimento, às vezes vinha dinheiro para capital de giro, já para pagar os preservativos. E como fazer? Aí findou o diretor lá dizendo, isso aqui não é negócio nosso, né? Isso aqui é um negócio de uma coisa que a gente gerencia, que era a fábrica de preservativo lá. E eu acho que essa é a motivação, conselheiro Malheiro, que faz com que aconteça essa situação. Mas eu sugeri já aqui para a gente fazer uma discussão sobre isso. Inclusive, o Estado de Minas Gerais tem avançado muito em trazer todos os órgãos que estão promovendo isso, tipo o Banco Mundial, o Banco Interamericano, a CAF, que é a Cooperação Andina de Fomento, eles estão cada vez mais estimulando, e nós precisamos, porque aqui no Acre tem vários, e no Brasil vai ter, e no mundo todo vai ter, e tem. Então, a gente precisa para saber como é que a gente contabiliza isso, e como é que enquadra a legislação para a gente aqui não ter problema, tanto para o gestor, quanto para nós aqui. Então, eu faço uma sugestão, aqui está, a Vossa Excelência tem apoiado muito a escola, a gente trazer o pessoal de Minas aqui, nós já conversamos com eles, e a gente treinar nossas equipes, e também treinar o governo, os executivos que fazem isso, né? Essa é uma sugestão, é um voto complexo, né, que às vezes você não acha saídas, mas esse foi o entendimento que se chegou, e realmente o conselheiro Malheiro detalhou ali como é que aconteceu, e saiu esse voto. Obrigado, conselheiro Polanco. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Desculpa, conselheira Nalu Maria. Se preocupe, não. Com relator, senhor presidente. Aprovado por maioria do termo do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro revisor.